Oi, pessoal, estou aqui na Rádio Mundial. Nós vamos começar o programa ao vivo em poucos minutos, na verdade 2 minutos, um minuto e pouquinho. Então, vou virar a câmera aqui para mim, assim que eu descobri como. Oferecendo uma linha completa de moda infantil, infanto-juvenil e acessórios. Perfeito. Cadeira para o seu automóvel e muito mais. Além de tudo isso, a Fraldão Baby se preocupa com o seu bolso. Aqui você encontra os melhores preços do mercado. Bom dia para vocês. Parque Dom Pedro II, 384. Próxima rua 25 de março, estação São Bento do metrô. Para mais informações, acesse o nosso site www.fraldãobaby.com.br. Oi, gente. Olha, estamos aqui na Rádio Mundial ao vivo. Vou mostrar para vocês o estúdio enquanto não começa. Olha aí, ó. Ali tá o Pedro. Fala oi, Pedro. Oi. Aqui nós temos, é um aquário, ó. Nós fazemos, a gente chama isso de aquário. Ali tem a câmera ao vivo para quem quer ver no site da rádio, né? Nós temos aqui o estúdio Rádio Mundial. Bom dia, Edilson. Bom dia a todos. Entrando, gente. Agora eu vou virar, agora eu não posso falar mais com vocês, só aqui no ar. Estou inspirada? Caí da cama. Bom dia, Mônica. Como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre como você se tornou esse você que você é hoje. Você já parou para pensar como você estruturou a sua forma de pensar, de olhar o mundo, de observar e principalmente como você olha para a sua realidade? Esse é um tema muito legal. Então fica aí ligadinho. Antes vamos ouvir o nosso patrocinador. Quer impulsionar as vendas da sua empresa? Tornar sua marca mais conhecida? Bom dia, Vanessa. Grande case de sucesso? Saiba que o mascote é a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes e sabe como fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Acesse www. Eu vou ensinar uma ferramenta poderosa, ouçam aí. Ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 97687 4836 97687 4836. Então, pessoal, né? A gente é hoje aquilo que nós nos tornamos. Agora, para pensar quem te ensinou a pensar como você pensa hoje. Quem te ensinou a fazer as coisas do jeito que você faz hoje? E esse é um ponto muito interessante porque a gente faz muitas coisas automaticamente. E é importante que a gente entenda que não existe certo e errado. Existe, na verdade, aquilo que eu concebo como certo e você concebe como certo ou errado. Então, olha só. Quando a gente nasce, quando um bebezinho nasce, ele é apresentado ao mundo. Então, quem apresenta ao mundo, o mundo para os bebês? A mãe, o pai, a avó, o avô, os tios, os irmãos, os vizinhos. Então, é muito interessante porque essas pessoas, elas trazem junto delas aquilo que elas acreditam que é o mundo, que tem que ser o mundo. Então, por exemplo, se a gente é criado por um avô, uma avó preconceituosa, a gente vai absorver isso, porque o bebezinho, ele tá ali como uma folha em branco. E tudo aquilo que você absorve é aquilo que você concebe como realidade. Então, olha que interessante. Quando hoje nós temos um problema, se você sente que você está emperrado na sua vida, se você sente que você não consegue, é porque você está interpretando
que você não consegue. Ou seja, você está interpretando esses fatos, você está concebendo uma realidade que tem a ver com aquilo que você acredita ser possível ou não ser possível. Agora, quando a gente olha para trás e a gente observa os nossos pais, as pessoas que nos criaram, que a gente observa tudo que está à nossa volta, a gente começa a entender que eu só penso de uma determinada forma, só olho o mundo de uma determinada forma porque foi me ensinado assim. E quando eu quero mudar algo, eu preciso entender que eu vou precisar criar uma nova concepção de realidade, eu vou precisar entender que é possível sim fazer uma grande mudança. Olha que interessante, ontem uma cliente minha à noite foi lá e ela falou assim, Cris, eu me sinto uma gotinha que quando cai, com as palavras dela, ela disse isso, quando cai numa poça, eu me perco, eu sumo, essa gotinha, porque ela falava assim, eu sou muito pequenininha, eu sou como uma gotinha de água numa poça de lama suja, que quando cai, perde toda a força, né? Não tem nenhuma força, ou seja, some. E aí eu disse para ela assim, por que você acha que você tem que cair na poça, né, de lama suja? Por que você não pode cair no oceano e se tornar também tudo aquilo, e se juntar com toda a sua força? Aí ela ficou me olhando, ela, não sei. Aí eu expliquei para ela o seguinte, que ela estava vendo de uma única forma. Na cabeça dela, ela sempre tinha que se colocar, né, na poça de água suja, né, na lama. Mas, por quê? Na cabeça dela, ela não consegue enxergar uma solução. E aí, ontem nós passamos a consulta falando em possíveis soluções, e ela olhou assim e falou, eu vou então fazer de outro jeito. Então, quando eu faço de uma determinada forma as coisas na minha vida, significa que eu estou concebendo a ideia de que tem que ser assim, ou de que somente é possível ser assim. Quando vem uma pessoa de fora e geralmente mostra uma nova forma de fazer aquilo que a gente quer fazer, e geralmente a pessoa fala assim, nossa, realmente eu nunca parei para pensar nisso. Então, gente, é importante a gente entender isso, que nós somos o que o nosso senso de realidade nos diz que somos. Agora, nós formamos esse senso de realidade, eu descobri quem eu sou, eu sei quem eu sou, e veio, né, tudo isso que eu descobri que eu sou e que eu sei que eu sou, veio de uma ideia de alguém, veio lá de trás, veio das pessoas que ao longo de toda a minha vida passaram informações para mim e eu absorvi, algumas eu aceitei, outras não aceitei, mas as informações que a gente aceita, a gente concebe como crença, e essa crença é aquilo que nós acreditamos e vira a nossa realidade. Então, gente, é importante que vocês observem na vida de vocês o que realmente vocês estão interpretando, porque aquilo que eu acho realmente que vai acontecer, acontece. Ou aquilo que eu acho que vai acontecer é aquilo que eu atraio. E aquilo que eu começo a entender que não é bem assim, eu paro de colocar foco naquilo e começo a olhar para um outro lado e começo a encontrar uma outra solução. Então, é muito interessante. Agora, quando a pessoa ela sente que ela se perdeu, que ela não consegue perceber quem ela é, porque, como disse a minha cliente ontem, ela é tudo menos ela, porque tem muitas influências à volta dela, né? Tem chefe, tem parentes, tem vizinhos, e ela não consegue nunca ter a própria opinião, significa que ela concebeu a ideia de que ela não pode ser, de que ela não é importante, de que ela não é merecedora daquilo que realmente ela é. Então, a gente precisa, gente, partir do princípio para a gente fazer uma grande mudança na nossa vida. E o princípio é o seguinte, eu preciso entender que para que eu mude qualquer situação na minha vida, para que eu mude qualquer coisa que eu queira, eu preciso conceber uma nova realidade para colocar no lugar. Como que a gente faz isso? Olhando para fora, não é olhando para dentro. Quando eu digo olhando para fora, é a gente procurar, né, fazer a gente procurar outros pontos de vista, outras soluções em outros lugares. Por quê? Quando eu digo outros lugares, eu quero dizer para a gente parar de perguntar para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que convivem com a gente, para as pessoas que estão no nosso meio o tempo todo, porque essas pessoas sempre vão nos dar as mesmas respostas, os mesmos resultados. Porque se elas tivessem, né, se a gente tivesse alguém do nosso lado que concebe uma ideia completamente diferente, essa pessoa já teria nos dito, a ficha já teria caído e você já teria feito uma grande mudança na sua vida. Então, gente, outra ideia muito errada que as pessoas concebem é de que
A pessoa pensa assim, eu tenho um defeito, eu não posso, eu não consigo. Olha que interessante. E essa é uma ideia criada em você, não é uma ideia real. Por quê? Quando a pessoa ela acredita que ela não pode, é porque ela provavelmente tentou algumas vezes e não conseguiu, certo? Agora, se a pessoa entender que se ela tentar do jeito certo, ela vai conseguir, ela começa a criar um novo senso de realidade e realmente ela muda. Então, gente, façam isso, mudem a forma de olhar, né? Mudem o ângulo, mudem aquilo que vocês estão observando. E aí vocês vão ter um outro senso de realidade, um outro senso de possibilidade, e vocês vão alcançar níveis muito maiores emocionalmente falando. Quando a pessoa tem uma trava, quando a pessoa se sente presa a uma situação, quando uma pessoa está se sentindo amarrada, digamos assim, o que acontece? Essa pessoa acredita que ela não merece sair daquilo. Por algum motivo, ela se prende nessa situação. E quando a pessoa se prende nessa situação, ela não consegue enxergar a solução, que geralmente não está ali, está em outro lugar, tá para fora daquilo que ela está enxergando. Então, gente, mudem o senso de realidade, mudem aquilo que vocês estão concebendo como verdade na vida de vocês, porque quando você muda, você consegue se encaixar em outros modelos, se encaixando em outros modelos, você vai ter outro resultado automaticamente. Então, é um trabalho muito interior, né, e muito interessante que a gente tem que fazer conosco mesmo para que a gente consiga um resultado novo, diferente na nossa vida. Gente, as pessoas chegam lá no consultório e elas querem uma mudança. As pessoas chegam lá porque elas querem mudar, elas estão cansadas de serem o que elas são, elas estão cansadas de ficarem travadas, elas estão cansadas de não conseguirem. E é muito interessante que é muito comum pessoas que chegam no consultório acreditando que elas não merecem, que elas não podem. Esse senso de merecimento é o que mais prejudica as pessoas, porque quando a pessoa acredita que ela merece, ela faz emocionalmente o caminho certo. Quando a pessoa acredita que ela não merece, ela se coloca nos lugares errados, com as pessoas erradas ou da maneira errada. Ou seja, o senso que a pessoa tem a respeito desse merecimento é muito importante. E lá na infância, geralmente, é que a gente concebe esse senso errado, onde a gente ouve muitas vezes do pai, da mãe, que nós não merecemos, que a gente não deve, que a gente não pode, e a criança concebe aquilo, porque uma criança ela recebe tudo sem filtro, gente, é muito interessante. Quando a pessoa começa a entender que, na verdade, não é que ela não merece, ela muitas vezes só não sabe fazer aquilo que ela quer fazer, ela começa a olhar de outra forma e ela começa a interpretar a vida de um modo muito, muito, muito diferente. Então, é um processo muito bonito, onde faz a pessoa sair da fantasia e ir para a realidade, né? Ontem, uma moça falava assim para mim lá no consultório, Cris, mas eu não consigo, não dá, eu já tentei. E aí eu falei para ela, então me conta da última vez que você tentou algo. E aí ela se enrolou toda, e aí a gente descobriu que ela tinha tentado fazer lá o movimento que ela queria fazer para a vida dela 2 vezes. Ou seja, ela acha que tentou. Gente, pessoas que conseguem persistem, pessoas que mudam a vida, elas encasquetam que elas vão fazer aquilo e elas não desistem. Mas elas vão observando ao longo do caminho se é possível mudar a rota, se é necessário mudar a rota, se é melhor mudar a rota. Agora, quando a pessoa tenta uma vez e não consegue, ela fica presa. Olha que interessante, para aprender inglês, né, que é algo muito desejado por muitas pessoas. As pessoas acreditam que muitas vezes indo 2, 3 meses nas aulas e percebendo que elas não estão indo para frente, elas acreditam que elas não são capazes de aprender inglês. Mas eu vou dar uma informação para vocês. Vocês sabiam que para ser capaz de aprender inglês, ou qualquer outra língua, ou qualquer outra coisa, você precisa de pelo menos 1.000 horas de aprendizado? Gente, antes disso, não dá pra gente nos colocar uma etiqueta e falar assim, fracassada, ou colocar como, não sei, não consigo, não aprendo. A gente precisa pelo menos de 1.000 horas em algo pra gente poder realmente ter uma noção daquilo e perceber que a gente pode sim fazer aquilo. Agora, quando a pessoa faz 1 ano lá, por exemplo, de aula de inglês 1 vez por semana, a gente tá falando aí em 4 horas por mês, né?
vezes 12 são pouquíssimas horas. Então, isso não é suficiente para a pessoa se colocar uma etiqueta e dizer eu não posso, eu não consigo, não dá. A pessoa precisa de mais horas para ela perceber o quanto é importante ela se dedicar àquilo e perceber que realmente a coisa funciona. Então, esse é só um senso de realidade importante que nós precisamos ter para que a gente entenda qual o caminho que nós precisamos trilhar. Para conseguir algo, você precisa trilhar um caminho da forma correta. Não adianta tentar trilhar um caminho se você não sabe exatamente para onde você está indo, se você não sabe exatamente o que você precisa fazer. Gente, é importante a gente entender que se a gente ainda não conseguiu, é porque a gente tem a receita errada. Só isso. Conseguir significa ter a receita certa. Conseguir significa ir além, buscar além de onde eu estou, buscar além daquilo que eu estou entendendo. Então, façam isso e vocês vão ver a grande diferença que acontece na vida de vocês. Gente, eu sou Cristina Longa, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial. Eu vou deixar o meu WhatsApp para quem quiser saber sobre as informações das minhas consultas. Eu trabalho com hipnose, com programação neurolinguística, justamente para fazer essas mudanças acontecerem. Então, anotem aí, o meu WhatsApp é 969657748. 969657748. E o telefone lá do consultório, você pode ligar após 996 é 43 27 4301. 43 27 4301. O meu site é cristinalong.com.br. Gente, fazer acontecer algo, para que a gente faça acontecer algo, nós precisamos tomar uma decisão. Quando eu tomo uma decisão, eu começo a fazer escolhas, principalmente como eu vou olhar essa decisão e como eu vou olhar para aquilo que eu tenho que fazer. E nessas decisões vão vir interferências de outras pessoas. É impossível que não venham, é impossível que as pessoas não comentem. Então, existe um processo que eu chamo de desistir, que é uma ferramenta poderosíssima que faz com que, quando eu desisto de querer ser aceita pelos outros, eu consigo ir muito mais longe. Então, essa ferramenta, que eu chamo de desistir, é uma ferramenta que consiste em entender que nós vamos ser sempre julgados. A gente precisa entender que o outro tem o direito de dar a opinião dele, e muitas vezes o outro vai dar a opinião dele porque ele quer, porque ele não tem nada para fazer, ou porque é hábito. Então, é impossível não ser julgado. Se você estiver aí onde você estiver e olhar para o lado, você vai perceber que as pessoas são diferentes de você, e principalmente as pessoas que são absurdamente diferentes de você, opostas, você vai julgar mais. Então, quando a gente olha, às vezes você está dentro do carro, está dentro do ônibus, está em qualquer lugar andando a pé, e você olha para alguém do lado, você de repente tem uma opinião rápida, inconsciente e instantânea, né? Bem instantânea a respeito da pessoa. Então, você pensa assim, nossa, que bonita, nossa, que feio, gostei, não gostei, é ideal, não é ideal, gostei da bolsa, não gostei do sapato, pessoa estranha, cabelo não sei o que lá. A gente faz automaticamente esse processo de julgamento. Então, entendam que você vai ser sempre julgado. É impossível não ser julgado. Quando a pessoa desiste de ser julgada, ela passa a ficar de modo espontâneo na situação. Outro dia, eu fui dar uma entrevista num canal de TV e conversando lá com a maquiadora, ela falou assim, o que eu faço, Cris, para me expor, né, para me colocar lá perante o lugar que ela ia. Ela conta história para crianças e ela falou que ela fica muito acanhada, né, principalmente porque tem pessoas que ficam olhando, tem pessoas que ficam observando, e além das crianças tem os adultos, os pais que ficam lá para trás e ficam olhando. E aí eu olhei para ela e falei assim, desista de ser julgada, é assim que você faz. Ela me olhou, falou assim, como assim? Porque, gente, olha só, numa reunião, ou quando você precisa falar para outras pessoas, quando você tem que se colocar a sua opinião, é óbvio que essas pessoas vão observar você, vão prestar atenção em você e vão te julgar. É impossível que esse processo não aconteça. Quando eu sei que é comum que a pessoa me julgue diferente do jeito que eu julgo, né, do jeito que eu julgaria,
eu concebo a ideia de que, ok, fazer isso, ok, as pessoas me julgarem, ok, eu deixar as pessoas ter a opinião delas. Seria muita pretensão da nossa parte a gente querer que todo mundo pense igual a gente, que todo mundo concorde com aquilo que eu estou pensando e fazendo, que todo mundo goste da mesma coisa. Não, gente, isso aí é uma ilusão. Agora, quando a pessoa, por exemplo, vai participar de uma reunião e ela trava, significa que um dia na vida dela, ela foi muito julgada. Então, pessoas que travam, ficam vermelhas, ficam com dor de barriga, suam frio, pessoas que realmente têm tudo decor na cabeça e travam naquele momento, significa que ela está querendo agradar, significa que essa pessoa não consegue ficar à vontade porque ela não entendeu que ela vai ser julgada do mesmo jeito. Então, gente, ser julgado é natural, é um processo natural. Quando você entende isso, você para de ficar preocupado com o que estão fazendo, com o que estão pensando ao seu respeito, com o que estão julgando ao seu respeito. Nós precisamos conceber isso, porque senão a gente não consegue ficar espontâneo, senão a gente fica sempre pensando, é melhor eu falar o que fulano quer ouvir. É melhor eu ficar de um jeito específico que a outra pessoa daí não vai me olhar torto. É melhor eu evitar, é melhor eu não falar, é melhor eu ficar quieto. Não, não é assim que funciona. Você justamente tem que se expressar para que você se coloque no mundo. E quando você se coloca no mundo, você começa a marcar o mundo, você começa a deixar um rastro no mundo. Gente, olha só, todas as pessoas super importantes que deixam rastros, elas têm um jeito muito específico de ser. Elas saem da multidão, elas param de querer fazer tudo igual e pensar tudo igual. Agora, é impossível uma pessoa que chama atenção não gerar polêmica. É impossível. Então, até uma pessoa muito bonita, se a gente pega uma modelo, por exemplo, ela gera polêmica, porque vai ter um monte de gente que vai contrariar aquela ideia de que ela é bonita, né? Por exemplo, a gente pega uma Gisele da vida aí, e muita gente fala, eu não acho ela bonita, eu acho ela muito magra, eu acho que o nariz dela é empinado, eu acho que o cabelo dela não combina com a pele dela. É impossível não ser julgada. É impossível. Agora, imagina se, por exemplo, uma modelo famosa fica preocupada com o que vão falar. As que ficam preocupadas caem. Gente, pessoas que chegam no sucesso, né, e ficam preocupadas com o que estão pensando dela, essas pessoas caem. Elas não suportam emocionalmente aquelas ideias. São pessoas que não entendem que sempre existe uma corrente, né, que é aquela figura do yin yang, quem não conhece, é uma bola, né, que tem como se fosse um S no meio, aí tem uma parte preta que tem um pontinho branco e uma parte branca que tem um pontinho preto. Isso aí significa uma polaridade, significa que os dois lados de uma mesma coisa. Então, quando a pessoa faz, por exemplo, sucesso, seja onde for, ela precisa compreender que ela vai ter duas correntes ligadas a ela. Ela vai ter duas correntes, geralmente opostas, voltadas para ela. A corrente dos seguidores, dos que concordam, dos que ficam ok com aquilo, e a corrente daqueles que contrariam aquilo, né? Se a gente pegar uma opinião, por exemplo, de qualquer coisa, você vai ver que vai ter sempre uma corrente contra. Tem sempre as pessoas que vão dizer algo diferente daquilo que a gente acha, concebe como verdade. Então, desistam de ser aceitos, desistam de querer que os outros concordem com vocês, desistam de querer agradar a todo mundo. É impossível, gente, porque para agradar todo mundo você teria que se vestir de um jeito neutro que ninguém reclamasse. Então, o mundo estaria todo mundo vestido igual. O mundo gostaria da mesma cor, o mundo estaria fazendo as mesmas coisas. Seria chato demais, né? Então, hoje, para quem está me vendo aí ao vivo, eu tô com uma roupa, um macacão de oncinha, e tem gente que odeia. E ok que alguém odeie essa cor, que odeie a estampa, né? Geralmente é tão interessante porque são os opostos. Então, por exemplo, quem gosta de morena não gosta de loira, quem gosta de comida apimentada não gosta de comida sem tempero. Quem gosta, por exemplo, de praia, geralmente não gosta de campo,
né? Claro que tem gente que gosta um pouco de tudo, que é o ideal, né? Quanto mais neutro você estiver na vida, mais você consegue transitar entre as pessoas e mais você se encaixa nas pessoas. Quanto mais você se encaixa, mais você vai longe na sua vida. Então é um processo muito interessante. Gente, anotem aí o meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 96965 7748, é 011, tá? Então é 969657748 e o telefone lá do consultório também 0 operadora 11 4327 4301. E gente, eu quero fazer um convite para vocês agora. Dia 25 de março, eu ministrarei o curso Anjos e Mentores. Eu vou ensinar você a fazer contato com o mundo espiritual. Para quem não me conhece, eu escrevi alguns livros, e um dos livros que eu escrevi chama-se Anjos e Mentores, que saiu pela editora Alfabeto há alguns anos atrás. E eu ensino você a se conectar com a força espiritual, com os anjos, com os mentores. Você vai fazer contato com seus mentores, tudo ali na prática. É um domingo. Vai ser a única vez que eu vou dar esse curso esse semestre, porque eu tô com uma agenda aí cheia de viagens, cheia de coisas para fazer. Então, para participar desse curso, manda um oizinho lá para minha secretária, pede informações, faz a sua inscrição, porque eu tenho realmente vagas limitadas, tá? Então, para fazer inscrição nesse curso, Anjos, Mestres e Mentores, tá tudo lá no meu site. O nosso WhatsApp é 969657748. 969657748 e o telefone lá do consultório 4327 4301 e o meu site cristinalong.com.br. Gente, o programa eu vou fazer outro programa hoje à noite, então por enquanto eu vou ficando por aqui. Um excelente dia para vocês e feliz Dia das Mulheres. Quer impulsionar as vendas da sua Passa empresa? rápido. Tornar sua marca mais conhecida? Fazer do seu negócio um grande case de Deixa eu sucesso? responder aqui para vocês. É a solução. Uma ferramenta poderosa para atrair e fidelizar seu público. O A7 Studio, que já fez esse trabalho para grandes nomes do mercado, é especialista em criação de mascotes. Bom dia, pessoal. Fazer seu personagem criar laços afetivos com seu cliente e tornar sua empresa uma referência no mercado. A7 Studio, dando vida a ideias. Peça seu orçamento. Alexandra 011. www.a7studio.com.br ou ligue telefone WhatsApp São Paulo 11 97687 4836 97687 4836. Você acaba de ouvir pela Mundial. Tchau, pessoal. Preciso deixar o estúdio aqui para a próxima pessoa entrar.